expediente. Primeiro orador, já na tribuna, o deputado Silvio Costa, do PTdoB de Pernambuco. Vossa Excelência tem 25 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero começar agradecendo a esse competente deputado do Ceará, meu amigo pessoal, o deputado Arnon Bezerra, por ter cedido o tempo do grande expediente para a gente tentar conversar um pouco com você, jovem brasileiro, a senhora, o senhor, sobre o que está acontecendo nessa casa hoje à tarde. Neste momento, lamentavelmente, o deputado Jovair Arantes, que é líder do PTB, que é o relator do processo de impeachment da presidente Dilma, neste momento ele está lendo o relatório. O relatório que, lamentavelmente, ele está pedindo a cassação do mandato da presidente Dilma. O fato é que, para nós, que compreendemos da cena política brasileira e compreendemos um pouco do humor do plenário, é evidente, deputado Ságuas, que isso não é nenhuma novidade. Eu quero tranquilizar o senhor, a senhora, que defende a democracia, que é contra o impeachment, que não fique preocupado com as manchetes de hoje à noite, de todos os jornais, com as manchetes de amanhã, de todos os jornais, todos os blogs vão dizer o seguinte: comissão do impeachment, ou então relator, pede a cassação da presidente Dilma. Fiquem tranquilos, porque o governo já estava esperando por isso. E por que, deputado Lúcio, o governo estava esperando? Porque naquele momento, deputado Átila, que a composição daquela comissão do impeachment foi consagrada, foi elaborada, existia sim naquele momento um humor aqui no plenário que o PMDB iria vencer o golpe. Que o PMDB, ou parte do PMDB, com todo respeito ao PMDB, o governo pretende e vai, se Deus quiser conseguir, continuar construindo pontes com o PMDB. Que o PMDB iria romper e no outro dia partido A ia acompanhar, partido B, partido C, ia ser um efeito manada, um efeito dominó e iria desestabilizar o nosso governo. Naquele momento foi feito a composição desta comissão do impeachment. E é só o senhor recapitular que a oposição foi para os canais de televisão e para os jornais, e a oposição deu entrevista dizendo o seguinte: lá nós já ganhamos, serão 45 votos nossos a favor do impeachment contra 20 votos deles. Eu acho até que naquele momento a oposição estava com a razão, a gente teria no máximo 23 votos por conta da forma como foi conduzida. Acho inclusive, e graças a Deus está nos anais da casa, no dia daquela votação eu disse: eu, como vice-líder do governo, discordo desse acordo, que a proposta, deputado Nalim, foi fazer um acordo lá do governo com a oposição. Eu discordo desse acordo, eu não vou convalidar esse acordo, inclusive me retirei da reunião. Com todo respeito ao deputado Jovair Arantes, com todo respeito ao deputado Rogério Rosso, primeira tese estava errada, tinha que ser a tese da proporcionalidade. O relator tinha que ser do PMDB ou do PT. Foi um desrespeito aos demais partidos. E a gente tinha informações que ali tinha o dedo do deputado Eduardo Cunha. Eu não gosto de falar na ausência de ninguém, mas o relator, lamentavelmente, e o Rogério Rosso, lamentavelmente, ambos estão fazendo o jogo de Eduardo Cunha, sim. Porque, veja, deputado Arnon, deputado Jordi, que é da oposição, que eu não tenho o maior respeito. Veja, deputado Jordi, sabe qual é a maior prova que este atual pedido de impeachment não tem consistência jurídica, deputado Gaguinho? Sabe qual é? É que a OAB apresentou outro pedido. Ora,
Se esse atual pedido de impeachment tivesse consistência jurídica, a OAB não teria apresentado outro, ponto. Na hora que a OAB apresenta outro, desqualifica o atual pedido de impeachment. Então, a base jurídica que o relator Jovair Arantes está pedindo esse impeachment, ela não existe. Porque, por exemplo, pedalada fiscal e decreto, isso foi uma decisão do TCU. Mas acontece que o TCU é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Sequer nós julgamos as contas da presidente Dilma. Quem julga as contas somos nós. E aí, os juristas da oposição, com ódio no coração, pegaram essa pedalada fiscal e esses decretos, tomaram como base jurídica ineficaz, rasgaram a Constituição. Então eu quero tranquilizar que nós crescemos, nós aumentamos. A gente vai ter lá uns 29 votos, 30 votos nessa comissão, quando for votado segunda-feira. É o placar. E a oposição terá 35. Mas para que vocês fiquem mais tranquilos, ficar tranquilo não significa não ficar atento. Temos que ir às ruas, pacificamente, ordeiramente, e vamos às ruas defender a democracia. Porque a conta é o seguinte: quem tem que colocar 342 votos aqui no plenário no dia da votação, 342 sim, quem tem que colocar é a oposição. Ora, se no plenário da comissão eles vão colocar os 35 votos e a gente vai colocar 30, do ponto de vista matemático, Átila, você que é professor, você está vendo que não cabe, eles não vão conseguir nunca os 342 votos. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Todos os governos, sem exceção, tiveram dificuldade de aprovar PEC aqui. E PEC são 308 votos. Eu lembro de Fernando Henrique, uma emenda do deputado Mendonça Filho, que o deputado Augusto Coutinho conhece bem, era a emenda da reeleição. Ora, Fernando Henrique distribuiu mais de 5 mil rádios no Brasil, distribuiu canais de televisão, e para aprovar a PEC da reeleição aqui teve muita dificuldade. Então eu quero tranquilizar aqueles homens e mulheres do Brasil que acreditam no projeto de país dos governos Lula e Dilma, que a notícia que vai sair amanhã do relator pedindo a cassação da presidente Dilma, o efeito político que ela terá aqui será às avessas. Mas o dia, deputado Cajado da oposição que está chegando agora, o dia para a gente é um dia feliz. Todo mundo estava dizendo que o Partido Progressista, o PP, ia acompanhar parte do PMDB, que o PP não votaria com a presidente Dilma, pois já está, deputado Valdir, em todos os blogs do Brasil, em todas as televisões do Brasil, em todas as rádios do Brasil. Hoje, o Partido Progressista declarou o seguinte: nós vamos continuar com a presidente Dilma, ponto. Vocês pegaram, vocês da oposição, o ônibus errado. Eu quero até dizer que ainda tem vaga no nosso ônibus, em pé, mas tem. Venham para a democracia, venham defender a liberdade, venham defender o mandato de uma mulher digna, honrada, que não cometeu crime, onde lamentavelmente, eu vou dizer uma frase dura, mas eu vou dizer, onde lamentavelmente alguns políticos criminosos querem tirar o mandato de uma mulher digna que não cometeu nenhum crime. O Legião Urbana fez uma música, Que País é Esse? Mas que país é esse? Onde alguns políticos criminosos
Querem tirar o mandato de uma mulher digna que não cometeu nenhum crime. Que país é esse? Mas não tem problema não. A presidente Dilma não tem ódio no coração. Tenho certeza que mais uma vez ela vai ser eleita, quando for votada aqui. Pode botar dia de sábado, domingo, de madrugada, dia de sexta-feira, qualquer dia de feira. Pode botar o dia que quiser aqui. O problema do deputado Cajado é que vocês estão pensando, não, vamos colocar um dia de domingo que o povo vai para as ruas e os deputados vão ter medo e eles tremem na hora. Pode botar, sabe por quê? Sabe por que é que Collor foi cassado, deputado Cajado? Primeiro, que ele não tinha partido. Segundo, que ele não tinha base social. Terceiro, que pegaram um link, que eu não quero dizer uma palavra chula aqui, mas pegaram um link de corrupção. Sabe por que a presidente Dilma não será cassada? Primeiro, que não vão pegar nenhum link de corrupção com a presidente Dilma. O mais ferrenho adversário da presidente Dilma sabe que ela é uma mulher digna. Segundo, que ela tem partido, tem o PT é um partido de respeito, sim. Terceiro, que tem base social. Aí o presidente Eduardo Cunha está pensando, porque Collor lá atrás fez o seguinte: povo brasileiro, vamos para a rua de camisa amarela. O povo foi tudo de preto. Deu errado. Olha, no dia da votação, seja o dia que for, vamos logo fazer um acordo. Acordo da paz. Pode botar metade da galeria de um lado, defendendo o impeachment, e a outra metade vai estar aqui contra o impeachment também. Vamos dividir... calma, só um instantinho. Eu vou dar todo... Por favor. Vamos dividir os gramados ao redor aqui. Vamos dar metade a quem defende o impeachment e metade também vai ser quem é contra. Sabe por quê, deputado Domingos? Vou olhar para Vossa Excelência, que eu lhe respeito. Deixa eu te falar. Eu tenho certeza, eu não conversei isso com a presidente, não. Sabe qual vai ser a primeira fala da presidente após a sua segunda vitória? Ela vai propor um governo de conciliação nacional. Por que ela vai propor esse governo de conciliação nacional? Ela vai convidar os trabalhadores. Ela vai convidar o setor produtivo. Ela vai convidar o setor formador de opinião. Ela vai convidar os artistas brasileiros. Ela vai convidar a oposição brasileira. Sobretudo, a porção responsável da oposição. Tipo Zé Serra. Por que não sentar à mesa com Zé Serra? Tipo Fernando Henrique Cardoso. Por que não sentar à mesa com Fernando Henrique Cardoso? Tipo um Aloysio Nunes Ferreira. Por que não sentar à mesa com ele? A presidente vai sim convidar a oposição responsável brasileira. A oposição arengueira não. Mas se quiser vir, a gente também aceita. Sabe por quê, senhores deputados? Porque se você parar para analisar, está chegando ali o deputado Alfredo Caif, um grande empresário do Paraná. Se você parar para analisar, 95% da crise brasileira está aqui dentro dessa casa aqui. Porque enquanto a gente está arengando aqui, alguns setores vão querer continuar. Porque se não fosse assim, a OAB não tinha colocado outro pedido de impeachment. Mas eu vou escutar Vossa Excelência, deputado Jordi. Deputado Silvio Costa, me permita fazer 3 brevíssimas pontuações no discurso muito ilustrado de Vossa Excelência, no papel que Vossa Excelência tem de vice-líder, fazendo a defesa de acordo com as suas convicções. Mas, primeiro, é caricato, na minha opinião, estabelecer este debate complexo no Brasil entre uma rivalização entre o Eduardo Cunha e a presidente Dilma. Isto interessa ao governo, porque, de certa forma, o Eduardo Cunha desmoraliza, ou moraliza, melhor dizendo, desmoraliza o processo e moraliza a presidente. Mas essa visão mecânica não responde à verdade. Eu, por exemplo, fui o primeiro deputado que representou nesta casa contra o Eduardo Cunha. Não tem nada a ver com isso, na corregedoria. E o meu partido, com o meu apoio, está defendendo o impeachment por razões que são completamente diferentes, talvez, do senhor Eduardo Cunha. Então, o debate nacional não está em função de Eduardo Cunha. Esta casa que, por decisão, por
constitucionais, têm a prerrogativa de fazer a avaliação. Vossa Excelência fala também de isolamento. Eu tenho outro olhar. 4 milhões de pessoas no dia 13 foram para as ruas. As manifestações em defesa do governo, até pelos organizadores dessas manifestações, são infinitamente menores. A pesquisa de opinião revelada pelo Datafolha semana passada mantém a presidente Dilma com 10% de aceitação entre bom e ótimo, dos quais o ótimo é 2% apenas, o mesmo grau de isolamento. Por outro lado, para finalizar, e agradecendo já o debate com Vossa Excelência, que seja na opinião pública, seja do ponto de vista das manifestações de rua, que sempre foi uma titularidade do Partido dos Trabalhadores. E eu compreendo o incômodo do Partido dos Trabalhadores de ter perdido a onipresença e a onipotência das ruas, que sempre foi reivindicada por eles, até com méritos, por conta do histórico de lutas, de participação, etc. E, por fim, essa coisa também me parece caricata de insinuar a situação do golpe. Ora, o Tribunal de Contas da União, por unanimidade, a Ordem dos Advogados, por quase unanimidade, vários ministros da Suprema Corte dizendo que não é golpe. Então, eu ouvi atentamente, já vou encerrar, a manifestação do ministro Zé Eduardo Cardoso, e eu fiquei depois pensando, eu que acompanhei o processo do Collor, como Vossa Excelência acompanhou, se os argumentos do senhor Eduardo Cardoso fossem abrigados na comissão, nós teríamos que pedir perdão de joelhos para o senador Collor de Mello pela injustiça praticada, que eu acho que não houve. Por favor, tá certo? Então, eram essas ponderações que eu queria dar com Vossa Excelência e agradecer gentilmente a parte que muito me honrou. Eu vou lhe dar 2 respostas. A primeira é o seguinte: eu estava assistindo o programa da Globo News, Clube dos Correspondentes, onde um jornalista do exterior diz o seguinte: pela injustiça praticada, que eu acho que não houve. Por favor, tá certo? Então, eram essas ponderações que eu queria dar com Vossa Excelência e agradecer gentilmente a parte que muito me honrou. Eu vou lhe dar 2 respostas. A primeira é o seguinte: eu estava assistindo o programa da Globo News, Clube dos Correspondentes, onde um jornalista do exterior diz o seguinte: não, porque dizem que 4 milhões de pessoas foram para as ruas. Aí ele diz o seguinte: o Brasil tem 204 milhões de pessoas, 4 milhões foram para as ruas. Eu quero saber o que os outros 200 milhões que não estão na rua, o que é que eles pensam. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta, sabe qual é? Eduardo Cunha não pode sair da roda, não. Sabe por quê? Sem autorização dele, eu posso contar, deputado, aquela história lá, da sua cidade. Um deputado, amigo meu, disse: Silvio, eu fiquei impressionado com a sabedoria popular. Eu digo: a sabedoria popular é uma coisa divina. Aí ele disse: rapaz, vê o que aconteceu. Eu estava andando na minha cidade, aí um cidadão, deputado Luiz Couto, já dos seus 74 anos, com a sua sabedoria angelical, com a sua ignorância angelical, chegou para o deputado e disse assim: doutor, um sertanejo, esse negócio de empicha, isso não pode dar certo, doutor. Esse negócio de empicha está errado. Ô doutor, me esclareça uma coisa: se o senhor tirar a presidente, quem vai assumir é o Michel Temer, né? Aí o deputado: é verdade, quem vai assumir é o Michel Temer. Mas doutor, me diga uma coisa: e se o Michel Temer for o presidente, é verdade que o vice vai ser o Eduardo Cunha? O deputado disse: é verdade que é Eduardo Cunha. Pelo amor de Deus, doutor, veja bem, doutor, os senhores não conseguiram, amanhã vai, que Deus me livre, acontece o negócio, o senhor tira a presidente, acontece um negócio que esse tal de Michel Temer, que ele chama Michel Temer. Aí esse Eduardo Cunha vai ser presidente da República, doutor. Mas, doutor, o senhor não tirou esse homem da presidência da Câmara? Imagina da presidência da República. É verdade. Isso é a sabedoria popular, Jordi. Não dá para tirar Eduardo Cunha da roda, não. É a Constituição da República, Jordi. Vocês têm que dizer ao Brasil, essa oposição, que está a serviço de Eduardo Cunha mesmo. Estão com vergonha de dizer que estão a serviço de Eduardo Cunha? Estão com vergonha. Porque se vocês querem tirar a presidente,
Ou vocês querem deixar esse país sem vice-presidente? Se tirarem a presidente, Michel Temer é presidente e Eduardo Cunha é vice mesmo. E o pior, eu quero fazer um apelo ao Supremo. Rapaz, eu não sei porque é que o Supremo não tirou Eduardo Cunha daqui ainda. Porque eu quero responder ao senhor que abordou esse deputado. Realmente a gente não pode tirar esse homem daqui, não. Mas esse homem não podia estar mais aqui. Porque na Constituição da República está escrito o seguinte, que um presidente da República não pode ser réu. Eduardo Cunha é réu. Vamos lá. Amanhã a presidente Dilma vai para a Argentina, o vice-presidente Michel Temer vai para o Chile, Eduardo Cunha, pela Constituição, não pode assumir, porque ele é réu. E a Constituição diz que réu não pode assumir. E eu sei que o Supremo tem a agenda dele. Eu não tenho o direito de pedir ao Supremo, faça a sua agenda. Mas não dá para entender por que é que o Supremo Tribunal Federal ainda não julgou isso. Bastava mandar para cá tomar a decisão do Supremo. De acordo com o artigo, se eu não me engano, é 84. De acordo com o artigo 84 da Constituição, estou informando que Eduardo Cunha não pode continuar como presidente. Não, esse homem está aí dizendo o seguinte, e você sabe, Jordi, e a oposição sabe. Sabe o que ele disse? Eu vou cair. Ele disse, mas primeiro eu vou derrubar a presidente. Vocês sabem que ele disse isso. Pois ele não vai derrubar a presidente. Não vai. Eu não desejo mal a ninguém. Mas tem gente que se faz mal. Eu desejo vida longa a Eduardo Cunha e, sobretudo, a família dele. Desejo que ele saia das broncas dele. Desejo que ele explique ao Brasil. Eu não desejo mal a ninguém. Agora, ele dizer que vai tirar a presidente primeiro de que ele, não vai. Não vai. Aqui tem homens e mulheres que foram eleitos para respeitar a Constituição. Ora, só para concluir, impeachment está na Constituição, sim, é legítimo. Mas impeachment só pode existir quando um presidente comete crime. A presidente não cometeu crime. Impeachment sem crime é golpe, sim. Vocês não vão conseguir dar o golpe. Agora veja, nós precisamos desarmar os espíritos aqui e pensar no Brasil. Jovair Arantes acaba, lamentavelmente, uma pessoa que até gosto, eu até gosto, mas acaba de entrar para a história como um golpista, porque um relator que pede a cassação de uma presidente, sem ela cometer crime, é fazer o jogo de Eduardo Cunha, sabe, Mansur? Um jogo menor, um jogo rasteiro, um jogo antidemocrático, um jogo que não merece o menor respeito. Lamentavelmente, no futuro, quando o meu neto, que tem 5 anos, for aprender história brasileira contemporânea, ele vai dizer como cometer o tamanho injustiça, por ódio no coração,